Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas, episódio número 36 do nosso canal, em que teremos mais uma grande conversa com uma das pessoas que tem feito a diferença no resgate veicular de Santa Catarina, um episódio que dá para dizer que nós vamos estar em casa, né? Com alguém da nossa casa aí para conversar. Bem-vindo, Geller, episódio número 36. Vamos... Não que nos outros campos não seja bom de jogar, né? Mas hoje é bom jogar no nosso campinho. Um abraço aí, capitão. Um abraço, Beto. E é uma das figuras importantes do nosso campinho aí, que tem demonstrado aí, não só nessa área, e mais outra área que ele vai comentar aí, que o profissionalismo, a seriedade, o foco é tudo o que ele faz quando se enganja no trabalho. Uma pessoa espetacular. É isso aí, Geller. Obrigado mais uma vez, episódio 36. Beto, bem-vindo. Beto uniformizado, né? Tu viu só? Bem-vindo aí. Boa. E aí, meus amigos, tudo certo? Tem dois motivos, né? Esse aqui é o boné da Condá, né? Então já estou fazendo propaganda, tá? Em breve, depois vamos colocar ali na descrição o Instagram da Condá. Para quem não segue ainda, por favor, nos siga, né? Precisamos aí. E aí já vamos divulgar os produtos da Condá aí para venda. Um deles é esse boné aqui que os senhores estão vendo, né? Em breve uma nova fornada aí, que os 60 que a gente fez anteriormente que é um tiro, né? E outro para que eu não sofra mais bullying de novo, né? Então vou ficar com o boné aqui, tá? Por pedidos, né? A grande maioria desse canal pediu, no caso, os senhores, né? Vocês dois. Então, Não, cara, eu hoje não. vai ser... Ah, não? Por mim, tudo certo. Eu hoje também vai não. ser... É bom só tu avisar, Beto, que daí a gente começa de óculos, né? Vilma, hoje, cara, hoje vai ser uma conversa muito bacana e vamos lá, o meu fiel escudeiro aí na equipe Condá. É um cara que eu tenho uma maior admiração pelo profissionalismo, né? E eu tenho certeza que vai ser um belo de um bate-papo. Legal, meus amigos. Como a gente já comentou, né? A conversa de estar em casa, estarmos à vontade aí dentro do nosso campinho ou dentro do nosso barracão e do nosso box, é porque hoje nós vamos conversar com mais um dos integrantes da Condá. Já passaram por aqui o Cabo Giovanni, o Cabo de Vila, e hoje nós teremos a ilustre presença do nosso amigo Gabriel Augusto Pinheiro, o Cabo Pinheiro, a quem nós damos as boas-vindas aí para essa nossa conversa e esse nosso bate-papo, essa nossa resenha, que eu até tenho um pouco de medo de gravar essas conversas com um amigo tão próximo, porque às vezes dá zebra, né? Mas, Pinheiro, obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo ao episódio número 36 do Rescue Cast. Olá, meus amigos. Prazer enorme estar aqui falando com vocês, conversando com vocês. Vamos usar as ferramentas de edição, né, capitão? Vamos fazer uns cortes aí. E eu tava de óculos escuros até agora há pouco. Mas aí o Beto colocou o boné e eu consegui tirar o óculos, vai ficar melhor assim. Eu sempre penso nos amigos, né? Tô pensando nos amigos. Bem feito pra ti. Falou só Deus do capitão e é bem feito, viu? Ô, capitão, nem aqui o Beto não larga do homem, né? Não, pois é. Gravação. Pois é. Treino, isso dia eu vim jogar. Agora aqui na gravação também. Esse é um ponto que a gente vai conseguir chegar muito em breve aí na nossa conversa,
Mas a gente, Pinheiro, que convive, né, e que é amigo há bastante tempo, já conhece quem é você, né? Mas o RescueCast se propõe justamente a trazer as pessoas que têm feito a diferença na atividade, e você é uma delas. E a gente gostaria, antes de mais nada, de ouvir quem é você, né? Quem é Gabriel Augusto Pinheiro? Perfeito. Já obrigado pelas palavras aí, capitão. Pois bem, Gabriel Augusto Pinheiro. Primeiramente, sou um cristão, temente a Deus, que tem seguido aí a palavra de Deus nas nossas vidas. Sou nascido em Chapecó, tenho 35 anos e sou formado em administração com ênfase em comércio exterior. Me formei aqui na nossa região mesmo, numa faculdade aqui da região. Atuei antes do bombeiro, né? Sempre trabalhei desde os 16 anos de idade como estagiário. E aos 22 anos de idade eu ingressei no Corpo de Bombeiros em Santa Catarina. Estou atuando desde então, desde 2013, estamos caminhando aí para 13 anos de serviço. Nós ingressamos no começo de 2013. Temos muitas pessoas aí a agradecer durante esses 13 anos de serviço, sendo 3 delas, vocês 3 que hoje nós estamos conversando, foram fundamentais aí para a nossa carreira, né? Todo esse tempo que nós estamos servindo aqui na cidade. E vocês 3 engrandeceram muito de forma profissional e pessoal toda a minha carreira, a minha família. Sou pai de 2, então, mulheres aí em casa. Trabalho aqui em Chapecó no operacional. Desde que eu me formei, eu trabalhei 1 ano só no serviço administrativo, no expediente. O restante desse tempo foi no serviço operacional. Todo ele aqui em Chapecó, uma cidade que a gente viu evoluir de forma significativa nesses 13 anos e que a gente também buscou auxiliar a fazer com que o Corpo de Bombeiros crescesse para acompanhar o crescimento do município. De forma estrutural, a gente não tem muitas ações, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente consegue desenvolver algumas tarefas, algumas coisas que faz com que isso se desenvolva. Ô, Pinheiro. Sobre o meu ingresso no Corpo de Bombeiros, prestei 2 concursos, um em 2012 e um em 2013. No concurso de 2012, por pouquíssimas questões, 1 ou 2 questões, eu não consegui ingressar. E aí passei o ano seguinte todo estudando e treinando no contraturno, né? Eu trabalhava de manhã e de tarde, para poder ingressar na corporação. Sobre isso, eu gostaria já de deixar aqui, provavelmente ele vai estar assistindo o episódio, um grande amigo nosso, o Sargento Brambilo. Gostaria de enfatizar aqui o meu agradecimento para ele, porque ele contribuiu muito com o meu ingresso na corporação, com o estudo, me acompanhava nos treinos. Então, hoje eu estava pensando, enquanto a gente... Estava pensando que nós iríamos gravar o podcast, né? Eu estava pensando mais ou menos o que eu ia falar e me veio ele em mente e eu preciso agradecer ele para todo mundo que está assistindo aí, porque foi uma pessoa fundamental. Fiz o curso de formação aqui em Chapecó. Naquele ano de 2013, foram algumas turmas descentralizadas, devido ao tamanho do efetivo que estava ingressando, e eu consegui fazer o curso de formação em casa. Naquela época eu morava com os meus pais, e aí frequentei o curso de formação no quartel, a rotina que todos nós aqui sabemos, mas o fato de eu estar em casa, fazendo o curso perto da família, facilitou muito. Depois disso, nós concluímos o curso de formação, né? E aí consegui escolher uma vaga aqui também para trabalhar na minha cidade, e servir a nossa população aqui é grandioso, é muito legal, muito importante para mim. Vejo como uma ferramenta de Deus o ato de servir, e a gente tem conseguido, junto com os senhores aí,
desenvolver essa tarefa para a nossa população, para a nossa cidade, para os nossos colegas do bombeiro de outras regiões aí que a gente tem alcançado, né, de outras formas, que na sequência provavelmente nós vamos abordar esse assunto. Mas eu me sinto muito realizado por isso. E tinha que ser em 2013, né? Porque eu conheci o Pinheiro no TRO. Pinheiro como aluno, né? Foi o primeiro contato que a gente teve aí. A nossa turma na época foi responsável por aplicar o TRO da galera aí. Recebemos, acho que foi o primeiro contato. Talvez não tão amistoso, né? Não tão legal, mas foi o primeiro contato, né? Viu? Naquele período, o capitão, tanto eu quanto o senhor, era só pena e bico, né? Não, tá louco. O cara era só o risco e a caatinga. Não sobrava mais nada. Em compensação, agora os dois, pelo amor de Deus, né? É engraçado. Uma hora dessa a gente vai ter que fazer um episódio. Eu ainda tenho comentado isso. A gente vai ter que começar a fazer os episódios com edição e colocando as fotos da galera. Porque quando a gente fala assim, o cara era assim, o cara era assado, não aparece, né? Mas, Geller, você queria ter falado perguntado aí pro Pinheiro? Não, nessa tocada aí que o senhor comentou, também conheci ele em 2013, foi meu aluno. Nessa turma aí, eu cuidei da parte de atividade física, né? E ele nunca me falou isso, mas o Giovanni já me falou. Quando eu vi o senhor, eu tinha remorso, porque eu sabia que ia correr que nem, que nem um condenado, não gostava dessas aulas. Mas, viu, Pinheiro, tu comentou um fato bem interessante, que no segundo concurso tu conseguiu lograr êxito e ingressar na carreira. Apesar de ter comentado também do Brambila, que foi esse grande incentivador, mas o que te fez prestar o concurso para o bombeiro? Era um desejo? Era um momento que tu queria, não sei se, né, uma remuneração mais, entre aspas, segura? Ou foi a tua família que incentivou? O que te fez seguir nesse, mesmo não tendo sucesso em 2012, seguir para 2013, senão isso aí é o que eu quero? Primeiro comentar sobre as aulas de educação física, né? Eu tô cansado até agora. Nós corremos uma cota de uns 20 anos, mais ou menos. Tá tudo certo, faz parte, né? Pois bem, quando eu prestei o primeiro concurso, em 2012, eu estava passando por uma transição na minha vida. Que eu havia saído de Chapecó, estava morando em Brasília, e aí retornei. No final, ali, entre 2011 e 2012, retornei para Chapecó. E aí o Brambila, que naquele período ele estava fazendo o curso de formação de soldado dele, ele me incentivou e acendeu a chama de olhar para a instituição Corpo de Bombeiros como uma possibilidade de frequentar a instituição e trabalhar nesse lugar. Eu já trabalhava em outras empresas, né, antes de entrar, e naquele momento, naquele período, esse nosso grande amigo disse assim, existem características nossas que a instituição precisa, tanto a minha quanto a sua, que eu já conhecia ele de outros trabalhos, né, de outros empregos. E aí, nesse momento, acendeu uma chama e eu comecei a olhar para a instituição Corpo de Bombeiros de uma forma diferente. Por incrível que pareça, até porque quando eu ingressei na instituição, o trabalho que eu tinha anteriormente, ele me remunerava melhor do que o salário que eu iria ganhar no bombeiro. Então, eu não tinha, naquele momento, uma necessidade financeira. Eu não precisava entrar na instituição para ganhar mais, porque o salário que eu recebia na iniciativa privada, ele era maior. E acredito que hoje ele continuaria sendo. Mas, justamente pelo fato do trabalho a se desenvolver, do trabalho que a gente desenvolve hoje, das características do que a gente faz, foi isso que reforçou o meu interesse em ingressar
na instituição, nos quartéis, né, e prestar esse serviço para a comunidade. Ô Beto, tu tá mudo aí. Agora eu vou falar, então. Tá, Agora vou sim. falar. Cara, como a gente se chama, eu vou chamar aqui, né? Então, chamar de Pico para a gente ter mais intimidade. Mas tem algumas coisas que, como a gente se conheceu, claro, nos conhecemos em 2013, mas a convivência maior foi a partir de 2018, né? Já com o RVE e dentro da equipe, aí de lá para cá é quase que diariamente, né? Às vezes a gente tem semana que a gente vê mais os integrantes da equipe do que a própria família em casa. Eu queria saber, antes de entrar no RVE, se teve algum curso do bombeiro que chamou tua atenção, se teve algum curso do bombeiro que você chegou a fazer e que você pendeu para aquela área. E como foi a tua relação enquanto bombeiro, que quando a gente entra no bombeiro, a gente quer fazer de tudo, quer fazer tudo que é curso que aparece, e se teve algum que te chamou mais a atenção antes de tu migrar para o RVE? Perfeito. Desde que todo soldado recruta tem a gana de curso, né? Curso a vida inteira. E desde que eu ingressei lá em 2013, que a gente concluiu o curso de formação, foi assim também. Eu frequentei os cursos aí de condução de embarcação, esse tipo de coisa. Eu fiz curso de inspetor de incêndio. Depois desse curso de inspetor de incêndio, que eu fui trabalhar no expediente, naquela época tinha o curso da análise de projeto e vistoria, então eu frequentei esse curso. E quando eu estava atuando no expediente em 2015, que eu olhava pela janela e via os caminhões saindo, os guarnições saindo, o Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó sofreu uma certa mudança com relação à força-tarefa. E naquele período, naquele momento, nós não tínhamos aqui no batalhão, aqui em Chapecó, principalmente no nosso batalhão, um cachorro de busca e resgate ativo, que estava certificado para atuar. E como nós estávamos passando por aquela transação de forças-tarefa, em 2015, eu, conversando com a minha família, eu optei por fazer o curso de formação de bombeiro sinotécnico, aqui em Xanxerê. Xanxerê sempre foi uma referência, né, nessa área para o Brasil inteiro, para a América Latina toda. E então, eu vi, além do interesse em se especializar numa área do bombeiro, em contribuir um pouquinho mais, em me dedicar um pouco mais e devolver para a sociedade um pouco daquilo que eu recebo como salário, como estabilidade, através da sinotecnia. Como nós não tínhamos ninguém trabalhando com isso especificamente, né? O Sargento Geller também, ele é sinotécnico do CBMSC, mas naquele momento não estava atuando com nenhum cachorro. Então, eu vi a necessidade e também a oportunidade de me especializar nessa área. E ali começou um grande trabalho na sinotecnia. Em 2015 eu fiz o curso, em 2016, 2017, nós fizemos o estágio operacional, o estágio que é necessário aqui em Santa Catarina, é uma prerrogativa, né, fazer 300 horas de estágio. E aí depois disso, em 2018, eu recebi um filhote, a Sol, né, uma fêmea, filhote com quase 3 meses, ela chegou para mim, para nós começarmos a trabalhar e condicionar ela para ser um cão de busca e resgate. Então, além da dedicação ao resgate veicular, de 2015 em diante, somando ao serviço operacional, né, sempre todas essas atividades elas foram desenvolvidas de forma sem prejudicar o serviço operacional, a escala, né? Eu tirava o serviço no operacional e nas horas de folga trabalhava com o condicionamento da Sol. E aí em 2020, depois da pandemia ali, no setembro de 2020,
Nós conseguimos certificar ela, inclusive o Sargento Beller ajudou aí nos treinamentos com ela. Nós conseguimos certificar e nos tornamos operativos no CBMSC. A primeira prova que nós fizemos foi a prova de busca e resgate em ambiente rural, e aí a partir daquele momento ela já estava apta para atuar em ocorrências reais em todo o território de Santa Catarina. Depois disso teve outras provas, né? Outras certificações, certificação nacional e certificação de busca e resgate em estruturas colapsadas, mas aí essas certificações já foram posteriores à minha dedicação ao ingresso na equipe de resgate veicular. Então, uma das atividades que eu me dediquei, né, além do resgate veicular, foi a sinotecnia, e hoje a Sol ela está, de certa forma, aposentada, né, por causa de uma condição física. Ela sofreu um problema ocular, ela acabou sofrendo um descolamento de retina em um dos olhos, e ela perdeu a total visão desse olho, o que a torna incapaz fisicamente para o desempenho da atividade. Então, em março agora desse ano, ela, de certa forma, se desligou da atividade operativa, e hoje ela fica com nós lá em casa, mas ela é um pet. Ô, Pinheiro, a gente já acompanhou toda a tua história com a Sol e também toda a tua história desde que tu ingressou no Bombeiro. E então vamos lá para 2 pontos aí que a gente gostaria de ter ouvido. E a gente sabe também que tu atuou em grandes operações. Por contar aqui, nós gastamos todo o tempo do episódio contando essas operações. Foram inúmeras e inúmeras que a gente vivencia isso, né, contigo. Mas vamos lá então para os 2 lados. Com a Sol, trabalhando na sinotecnia, qual ocorrência assim, que mais te chamou a atenção? Que tu mais, não é curtir a palavra certa, que tu mais trabalhou com ela, que vocês mais conseguiram êxito, apesar do trabalho de vocês ser muito difícil para a situação que vocês vão, e também na parte do operacional. Existe alguma ocorrência assim, que realmente essa que eu conto para quem pede, essa que eu falei para minha família, que todos sabem realmente, tem isso, né? Tem, com certeza. Bom, os senhores, um tem 20 anos de serviço, os 2 têm 20 anos de serviço, o capitão tem um pouco menos, talvez. Mas, com certeza, nesse tempo, vocês sabem que a gente vivencia várias coisas. Nesses meus 13 anos de serviço, não foi muito diferente. A gente, devido ao envolvimento com outras atividades, né, intervenção em áreas deslizades, sinotecnia e tudo mais, a gente acabou participando de muita coisa. Pensando agora em operações assim que de fato a gente pôde fazer a diferença, sem dúvida nenhuma eu coloco aquelas ocorrências, aquelas operações que a gente é acionado. Teve uma delas, por exemplo, que eu estava de férias, que foi aqui no interior de Chapecó. Foi um acionamento para a gente fazer uma busca por um casal que estava desaparecido aí há 4, 5 meses. E naquela oportunidade eu estava de férias, o atual comando pediu se a gente podia participar, se a gente podia deslocar, se eu não estava viajando, alguma coisa assim, se tinha algum impedimento. E a gente acabou indo fazer essa busca e acabamos encontrando as pessoas que estavam desaparecidas aí em questão de 2 ou 3 horas. O porquê que essa operação, que essa ocorrência, ela é um destaque? Ela é um destaque porque ela justamente mostra qual é a rotina do bombeiro sinotécnico aqui em Santa Catarina. Ela demonstra toda a doação, a entrega que o bombeiro precisa fazer para estar nessa atividade. E todos eles que estão ativos hoje, em algum momento da carreira já frequentaram, já vivenciaram isso. E com certeza nunca se arrependeram, assim como eu. Junto da sinotecnia,
Eu atuei em Brumadinho, por exemplo, foi uma grande operação que marcou o Brasil inteiro, uma das maiores tragédias do mundo. Lá, nessa operação, nós podemos vivenciar um grande exemplo de organização institucional para a resposta a um grande desastre. Nós podemos vivenciar a dedicação das instituições dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil para atuar naquele cenário, em busca de todas aquelas pessoas que tinham sido atingidas. Aqui em Santa Catarina, ocorrências de vulto que incidiram aí depois de 2015, do momento em que a gente ingressou na sinotecnia, a princípio todas elas nós estivemos presentes. Então, ocorrências, por exemplo, do Rio de Janeiro também, deslizamento lá em Petrópolis. Aqui em Santa Catarina nós tivemos uma outra ocorrência ali na região perto de Blumenau, Presidente Getúlio. Foi uma tromba d'água que caiu ali numa madrugada, atingiu várias casas e acabou vitimando 9 pessoas. Naquela ocorrência, nós fomos acionados como a segunda equipe de resposta. E aí nós saímos aqui de Chapecó, junto com outro binômio de Xanxerê, e ficamos lá por 3 dias atuando até que a gente foi encontrada a última pessoa que tinha sido vitimada. Essa ocorrência marca muito, porque ela foi exatamente no período pré-natal. Nós saímos de Chapecó no dia 20 ou 21 de dezembro, e nós não sabíamos se nós conseguiríamos retornar antes do Natal para passar o Natal com as nossas famílias. Graças a Deus a gente conseguiu aí, né, concluir o trabalho lá, a resposta da operação, no dia 23, e acabamos chegando em casa no dia 24 de manhã. Então, a gente deu a resposta que precisava. Quando fomos acionados, todos os binômios, todos os sinotécnicos não questionaram, né, o fato do acionamento, o período, por ser um período do ano em que a gente quer ficar em casa com as nossas famílias. Mas nós fomos acionados, foi dada a resposta, e ainda, além do alívio para aquelas famílias que tinham sido vitimadas, né, a gente conseguiu retornar para casa e passar o Natal com as nossas famílias. Então, acho que essa é uma das grandes operações, aí, grandes ocorrências que tem participado e que marcou bastante a nossa carreira, porque envolve vários fatores, né? Não só o trabalho, não só a magnitude da operação, da ocorrência em si, mas também a questão do convívio com os familiares. Eu acho que quem vivencia essa rotina de bombeiros especializados, né, sabem o quanto é desgastante física e emocionalmente, principalmente porque você vive próximo, né? A nossa Defesa Civil em Santa Catarina é extremamente bem organizado. Os alertas que são emitidos para o Corpo de Bombeiros Militar são antecipados, e isso já acaba mobilizando as equipes, e a apreensão, ela sempre faz parte, né? Acho que todos nós aqui já tivemos pelo menos um envolvimento ou outro, não necessariamente dentro da força-tarefa, mas em eventos de larga escala que a gente não sabe quando vai acabar, né? E esse teu envolvimento, Pinheiro, eu tive a felicidade de começar a conhecer antes mesmo da gente trabalhar junto, né? Não só no TRO, que aí eu já trago à tona aí o ano de 2018, que é um momento, acho, marcante em que você começa, né? Une mais uma coisa a fazer nos momentos de folga, né? Que esse é um grande diferencial. Mais uma coisa a ser feita nos momentos de folga, que é entrar numa equipe de resgate, que ainda não, o nome dela não era ainda Condá, né? Mas como que se deu essa tua entrada, Pinheiro? Assim, o que te fez ir para essa área depois do curso de formação, né? Feito o resgate veicular, e te aproximou de mais uma atividade operacional, de mais um compromisso, e que de lá até aqui você jamais abandonou, né? Mas qual foi esse fator chave assim que gerou isso tudo?
Já tinha coisa para fazer, foi arrumar mais um. Para alegria da patroa e das crianças. Mais ou menos. O resgate veicular, capitão, de fato, ele se relacionou muito com a sinotecnia, pois foi um fator que justamente culminou aí quando eu recebi a Sol para trabalhar quando ela era filha. Foi no mesmo ano, 2018. Em agosto de 2018 eu recebi a filhotinha, a Sol, para trabalhar. E um pouco depois, em 2018, no começo de 2018, a gente já ingressou a equipe. Inclusive nós estávamos em Curitiba, né, no Nacional de Veicular em Curitiba. O que me motivou, o que virou a chave, diríamos assim, para ingressar na equipe de resgate veicular foi justamente a possibilidade de estar em treinamento, de estar em constante treinamento. Em 2015, eu estive na atividade técnica, em 2016 eu voltei para o serviço operacional aqui em Chapecó e via nas operações de resgate que nós atendíamos, nas ocorrências que nós atendíamos, uma grande limitação técnica e operacional de minha parte. Eu sentia uma certa insegurança para atuar. Devido a pouca experiência, devido ao curto prazo de formação que nós tínhamos, né? Nosso primeiro curso aqui de nós 4 foi de 1 semana de veicular, né? Então é muito pouco tempo para uma pessoa que nunca tinha entrado num quartel aprender a fazer resgate. E quando bradava o alarme no quartel para deslocar para a ocorrência de resgate veicular, muitas vezes a gente estava inseguro na hora de chegar na operação, como se comportar, o que fazer, quais eram os riscos, o que podia ser feito, o que não podia, como prestar o melhor atendimento para aquela vítima e também como melhor proteger a guarnição do que poderia acontecer. E eu vi, nos anos anteriores, aí, em 2017, o pessoal já treinava no pátio do quartel, né? E da janela da SAT lá, eu ficava olhando aqueles caras treinando e tudo mais, era muito legal. E eu vi que o ritmo de treinamento, a quantidade de treinamentos que uma equipe da RVE tinha, iria fazer com que eu ganhasse, adquirisse mais experiência para dar resposta nas ocorrências que nós fôssemos acionados. Naquele primeiro momento nem era a única vontade ganhar uma competição, ser premiado, enfim. Obviamente que a competição provoca isso nos competidores, né? Mas naquele momento a gente queria ingressar na equipe, na atividade, para se autodesenvolver, para se especializar, para ser um profissional que sabia exatamente o que estava fazendo, no momento que estava fazendo, por quê. E a equipe, de fato, permitiu que isso ocorresse. O volume de treinos que a gente teve desde então, não tem nada igual, a não ser nenhuma instituição, não tem como reproduzir a quantidade de treinamento, volume de treino e horas de treino que nós tivemos. Eu digo nós, a galera da equipe, todo mundo, se não fosse pela competição, pela formação competitiva. Então, a entrada, o ingresso numa equipe de resgate veicular foi especificamente por isso, para que a gente pudesse se desenvolver como bombeiro e ficar mais capacitado para atuar. Ô Pinheiro, mas teve o primeiro treino em 2018 que quando o ele capitão começa a dar Lazarinho, risadinha aí, já vem alguma coisa. Já sabe que é bomba, né? que o capitão Lazarim assumiu a coordenação da equipe, que a Sol quis roubar o teu lugar. Lembra que ela não estava filmando, ela entrou no meio dele. Ela ia em todos os treinos, né, cara? Até nisso. No barracão. Mas ela estava aprendendo, coitadinha. Era um treino de resgate e uma busca dentro dos carros. Era um treino de resgate e uma busca. E assim vai. E deu certo. Deu certo, né? Viu, Pinheiro? E como que, vamos lá, nesses 6, 7 anos que nós estamos na equipe, como que tu analisa a tua função dentro da equipe e a questão da função da equipe para com os demais?
para com os novos, com a formação, com aqueles que estão na instituição há pouco tempo, aqueles que estão há muito tempo? Como que tu se percebe, né, a tua função como, além de exemplo, como formador? Como que tu consegue relatar isso aí para nós? Uma pergunta, enfim, um comentário bem interessante, Sérgio. De 2018 até hoje, nós estamos aí há 6 anos, e nesses 6 anos a gente pôde treinar bastante, a gente pôde instruir bastante, né? Em 2020 nós fizemos o curso de instrutor aí de resgate veicular, para justamente poder tentar mudar aquela realidade que eu senti quando eu fui formado, concluir o curso de formação e se sentir incapaz ou inseguro de executar determinada tarefa. E então, em 2020, a gente quis participar do curso de instrutor para poder tentar mudar um pouquinho essa questão e, graças a Deus, a gente tem conseguido. Com esses passos que a gente deu, com esse tanto de treinamento que a gente fez, com a participação nos eventos que a gente participou, Rescue Days, Romato Rescue Experience, tudo isso agrega experiência para nós e a tropa começa a ver um comportamento diferente dos profissionais que têm uma especialização, seja ela na altura, seja ela no APH, seja ela no incêndio. Isso a gente pode ver no quartel quando tem alguma dúvida, algum questionamento, algum treinamento ou algum debriefing sobre uma ocorrência de combate a incêndio. São os especialistas, os instrutores, aqueles que estão mais envolvidos com a atividade, que são ouvidos e que posteriormente acabam influenciando o atendimento da guarnição, pelo menos na guarnição que a gente trabalha é assim. Então, a participação na equipe e as competições que nós participamos nos agregaram experiência que hoje a gente consegue mostrar para os profissionais que estão atuando com nós, sejam eles modernos ou mais antigos, coisas que são mais interessantes a serem feitas na ocorrência do que eram feitas anteriormente. Mudanças que precisam ser executadas, procedimentos diferentes, alterações de rotina que a gente precisa colocar em prática, né? E a tropa em si tem sido muito solícita com relação a isso. Nas guarnições que a gente atua, o efetivo, tanto mais antigo quanto mais moderno, tem buscado em nós, na equipe, digo nós 4, né, informações relacionadas às operações de resgate veicular, especificação de material, dicas, comportamento em ocorrência, se aquele determinado atendimento poderia ser diferente, se não foi. Esses dias, inclusive, eu estava de serviço e um soldado mais moderno que estava tirando serviço na nossa guarnição, ele justamente trouxe um caso para nós estudarmos que ele tinha atendido no serviço anterior dele, numa outra guarnição, para a gente fazer um certo debriefing com ele, para analisar se aquilo poderia ter sido atendido de forma diferente. Então, isso é muito gratificante, e é exatamente por isso que a gente trabalha, que a gente treina. Agora, essa semana que vem, a gente vai ter aí 2 ou 3 treinos para fazer, mas a gente vai lá no barracão justamente para isso. É para ver o que funciona, o que não funciona, o que melhor pode ser feito, o que não deve ser mais feito, para depois, quando um colega vir e questionar, pedir, o que você acha dessa ocorrência, para a gente poder contribuir com a experiência dele, com não é ensinamento, mas com a capacitação dele, né? Assim como, por exemplo, os senhores fizeram comigo, né? Então, agora a gente está tentando replicar aquilo que a gente recebeu. Nico, tenho 2 perguntas para ti. Manda, Eu então, vou dar... vez. Tá bom. Já vou encaixar as 2 porque tu vai entender que uma é... Cara, é uma consequência da outra. A primeira que tu falou das competições, né? Eu gostaria que tu, na tua visão,
o quão, claro que treinamento sempre para estar atualizado e você se torna naturalmente uma referência para aquelas pessoas com as quais você trabalha. Mas o quão é importante a competição nesse processo, né? E aí, agora tu vai entender a segunda pergunta, e para quem não sabe aqui, está assistindo e está vendo a figura do Pinheiro pela primeira vez aqui no RescueCast, o Pinheiro, eu, o Pinheiro e o De Vila fazemos parte da equipe técnica da Condá. Então, é uma parceria aí de, no mínimo, 6 anos, né? Que quando tu olha para o lado, tu já sabe o que o outro cara está pensando, o que o outro cara vai fazer, e tu não precisa falar nada, né? Então, é uma sintonia que nós temos enquanto trabalho e enquanto equipe que faz a diferença nas competições que a gente vai. E eu gostaria de saber, já complementando com aquela primeira pergunta da competição, o quão é importante essa sintonia que a gente tem e esse entrosamento que a gente tem enquanto equipe técnica, e fazendo um paralelo também, se isso pode existir na guarnição de serviço e se seria realmente importante também essa sintonia na guarnição de serviço. Pois bem. Sobre a questão das competições, já é uma plataforma de ensino, aprendizagem e capacitação que provou-se com o tempo, né? Ela provou-se com o tempo. Daria até para citar aqui um imperador espanhol, Afonso X. Ele foi um imperador espanhol e ele disse assim, num pronunciamento dele na época, ele disse assim: queime lenha velha, leia livros antigos, beba vinho envelhecido e conserve velhos amigos. E a plataforma o que ele quis dizer com isso, né? Que a gente deve manter tudo aquilo que foi provado, que funciona com o tempo. E a plataforma de competição, não especificamente em resgate veicular, mas em todas as áreas, ela é uma ferramenta de treinamento, é uma ferramenta de atualização, é uma ferramenta de capacitação que, sem dúvida nenhuma, ela influencia no atendimento das ocorrências que a gente presta, que o efetivo presta, que o efetivo atende. Hoje, o CBMSC, ele tem o calendário de competições que são corriqueiras, competição de salvamento aquático, competição de trauma. Agora estamos ingressando nas competições de salvamento de altura com rope base. Tem os desafios, né? Desafio de veicular. Então, é uma plataforma já consagrada e que deve ser mantida e que deve ser frequentada por todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade. A equipe de resgate veicular, a Condá, que a gente participa, ela me permitiu adquirir muito conhecimento e que, se não fosse o cenário competitivo, se não fosse a carga de treino que a gente tem buscando vencer uma competição, buscando atingir uma pontuação maior de uma competição, talvez a gente não conseguiria numa rotina de guarnição normal, numa rotina de dedicação à profissão normal. Então, é uma plataforma que ela deve ser utilizada, que ela deve ser difundida entre os quartéis, entre os estados, as corporações no Brasil, para que alcance mais pessoas e consigamos todo mundo desenvolver um processo melhor, se capacitar e daqui a pouco até fazer uma revisão de protocolos. Assim como foi feito, né? Assim como foi feito aqui em Santa Catarina, que devido ao cenário competitivo, devido ao acesso à informação, devido ao networking, digamos assim, com outras instituições, outras nações, foi possível melhorar o nosso protocolo, como vocês já comentaram aí no episódio anterior, né? Então, os desafios, eles são uma plataforma que eles devem sim ser frequentados, estudados, analisados e também promovidos por todos os estados, por todos os quartéis, assim como nós teremos aqui na nossa região daqui uns dias, né? Vai ter uma competição, então deve ser difundido, deve ser incentivado.
Com relação a entrosamento, partindo já para a segunda pergunta, Beto, no meu ponto de vista, uma guarnição ela tem o seu entrosamento, ela desenvolve o seu entrosamento com a rotina rotina de serviço, né? Com o andamento da rotina de serviço. Obviamente que não numa condição que nem a nossa, que a gente olha um para o outro e consegue ler o que o outro está pensando, digamos assim, para tomar de decisão, para fazer alguma ação durante um determinado cenário, mas a guarnição ela tem um certo entrosamento. Esse entrosamento que a gente tem hoje, que nós temos hoje dentro da equipe técnica da Condá, ele é fruto de 7 anos de treinamento. E tem aí no nosso histórico, né, quando nós estávamos preparando para o Desafio Mundial de 2022, nós executamos aí aproximadamente 90 cenários em um ano de treinamento. Então, essa carga de treinamento, ela vai provocar esse entrosamento entre a equipe e a guarnição de serviço para executar esses 90 cenários, 90 treinamentos, 90 episódios de treino, vai demandar muito tempo nas condições que a gente tem hoje. Então, a gente tem que buscar uma outra forma de desenvolver isso, né? Mas, com certeza, você estar atuando numa ocorrência onde não é um simulado, onde nós temos bens envolvidos, temos riscos reais envolvidos, temos vidas envolvidas, o entrosamento é muito importante. E a gente precisa, através da nossa rotina de quartel, rotina da guarnição de serviço, fazer pequenos treinamentos, incidir pequenos treinamentos durante o dia a dia, não só no veicular, mas também em outras áreas, para que a gente desenvolva esse entrosamento. E quando a gente consegue atingir o quartel como um todo, né, a gente consegue desenvolver esse entrosamento entre todas as guarnições. E em um momento ou outro nós teremos aí ocorrências de vulto que vai precisar a atuação de todos juntos. Então, isso é muito importante que seja feito. Além do fato de que na equipe nós estamos com a mesma formação há aproximadamente 6 anos e uma guarnição de serviço, ela não atua esse tempo todo com a mesma guarnição, sem a troca de algum componente. O pessoal entra de férias, sai de férias, volta, é transferido. Então, nós estamos sempre trocando o efetivo de uma guarnição. E isso também vai influenciar no entrosamento. Dito isso, a gente só vai conseguir se entrosar com o efetivo que está de serviço naquele determinado dia se nós fizermos pequenos insights de treino e briefing e debriefing de ocorrência. Seja de altura, seja de incêndio, seja de veicular. Daqui a um pouco a gente não vai conseguir olhar para o combatente que está do nosso lado e ler na mente dele o que ele está pensando em fazer, porém, um briefing antes do serviço pode me fazer entender qual é a ação que ele vai tomar. Então, se a gente não consegue ler na mente do indivíduo o que ele vai fazer, a gente pode se comunicar e falar o que a gente vai fazer. E isso vai entrosar a equipe, a guarnição, durante o atendimento de toda a natureza de ocorrência. Ô Pinheiro, eu não tinha dúvida que quando o momento teu chegasse de ser instrutor, seria o sucesso que é, pela tua dedicação e pela tua parte meticulosa em cuidar das coisas, né? Então, algumas vezes eu falo com o Beto que eu queria ter um pouco dessas atitudes que tu tem, mas eu sou meio desorganizado para isso. E eu acho que a equipe consegue se completar por essas pequenas diferenças que cada um tem. E quando enfim, alguém esquece, você está lá, ó, pessoal, está anotado aqui, é isso aqui. Então, essa parte que a gente já sabia que você iria se transformar num espetacular instrutor. Mas como que foi esse momento para ti? Que acho que, salvo engano, nós iniciamos junto na instrução CFP, eu e você viajamos juntos.
porém, essa virada de chave, bom, ok, a minha função é lá treinar, enfim, eu e o Beto estamos há 1 ano e pouco junto, com o Vila, a gente sabe o que precisa fazer, sabe como estabilizar o carro, mas como que você se preparou mentalmente para o momento de ir lá e conversar com pessoas mais novas, que estavam ingressando numa corporação, para fazer elas absorverem isso? Primeiro, a importância que nas tuas falas, e como a gente já sabia, você dá para a profissão que você tem, para o corpo de bombeiros, e para repassar o que tu tinha de conhecimento, de expertise e tudo mais, para essas pessoas que estavam ingressando, e principalmente no veicular. Boa pergunta, Sargento. Primeiro que a gente tem como premissa, né, digamos assim, na nossa vida, enfim, de não nos levantar para falar sobre aquilo que a gente não tem conhecimento. Isso, inclusive eu estava conversando com a minha esposa hoje sobre isso. Ela comentou sobre falar sobre um assunto com alguns amigos e tudo mais, e eu comentei, não, eu não vou abordar esse assunto porque eu não tenho conhecimento, eu não domino e eu não tenho experiência com relação a isso. Então, isso é uma coisa que a gente prega e exercita e executa no nosso dia a dia. Quando eu me tornei instrutor de resgate veicular em 2020, eu estava com 7 anos de serviço no Corpo de Bombeiros e nós estávamos com 3 anos treinando a equipe. Treinando com a equipe, né? Não a equipe. E nesses 3 anos que nós estávamos treinando com a equipe, nós já tínhamos obtido alguns resultados, né? Em 2018 no estadual, depois no nacional em Curitiba, depois em 2019 no estadual e no nacional também. Então, em 2020, quando o capitão me convidou para fazer o curso de instrutor, eu já tinha amadurecido como profissional, tanto como bombeiro para me posicionar como um formador para aquelas pessoas que estavam ingressando na corporação igual eu ingressei em 2013. E eu já tinha uma certa especialização, diríamos assim, na área de resgate veicular para poder plantar a sementinha, para poder abordar esse tema, esses assuntos com os alunos que estavam ingressando na corporação. O concurso público, ele não seleciona os indivíduos pela sua capacidade de formação, pela sua especialização, né? Ele seleciona os indivíduos pela sua intelectualidade e pelo seu condicionamento. Então, é comum ingressar dentistas, psicólogos, engenheiros, contadores, administradores, como eu, educadores físicos, biólogos, como o Sargento Alberto, e muitos nunca tiveram contato com qualquer área do bombeiro. Assim como eu, nunca tive, né? Quando ingressei na corporação, não tinha contato com a área do bombeiro. Então, na hora de me posicionar para formar os novos bombeiros, eu já tinha essa experiência de ingressar num local que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu nunca tinha tido contato, ter uma experiência profissional anterior que não tinha relação nenhuma com aquilo que eu estava fazendo, e também tinha a experiência de formação e vivência das operações, né, das ocorrências, e também do resgate veicular quanto equipe. Então, eu me sentia seguro ao conversar com uma turma de soldado sobre qualquer assunto do bombeiro relacionado à rotina, sobre postura do indivíduo, sobre formação do indivíduo bombeiro, assim como a formação dele como um resgatista numa ocorrência de resgate veicular, como de um socorrista numa ocorrência de resgate veicular. Então, tudo isso faz parte do cumprimento daquela premissa, né? Que a gente não vai se levantar a mão para falar sobre um assunto que a gente não domina. E eu esperei para fazer isso quando eu me posicionei como instrutor de resgate veicular. Se naquele momento a gente não tivesse a experiência para formar uma cabecinha de um soldado lá, para colocar nele
a fagulha que ele precisava para ser bombeiro, a gente não poderia se posicionar para isso, né? Nós não teríamos condições de acender aquela chama. Então, só com o conhecimento que a gente consegue, métodos de ensino, técnicas de ensino, que a gente tem muito a melhorar sempre. Não estou dizendo aqui que eu domino todas as técnicas, enfim, longe disso, né? Mas, naquele momento, quando a gente foi para Floripa formar, inclusive, acho que era a turma do Vini, né? Sim, a turma do Vini, durante a pandemia, né? 2020. A gente já tinha bastante experiência, ao menos, para passar para os alunos. Inclusive, uma ressalva sobre 2020, né? Naquele ano, nós 4 aqui atuamos como instrutor de quase 800 pessoas. Entre curso de bombeiro civil, de BC, de bombeiro comunitário aqui na região, entre a turma de aluno soldado, entre o Rescue Days que teve aqui em Chapecó, que trouxe aí 250, 280 participantes. Então, em um ano, cara, a gente atingiu todas essas pessoas. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa deixar registrado, cara, porque não é fácil. Não é qualquer instrutor que tem esse volume aí, né? E tudo é experiência. E além, Pinheiro, de não ser fácil, né? É uma responsabilidade gigante, que aí, assim, eu já queria até deixar isso aí muito claro, né? Porque, cara, assim, eu não sou o comandante da Condá, eu hoje não trabalho com a Condá, né? Não estou em Chapecó, mas eu acho que pela história, pela formação e até por estar na coordenadoria, toda vez que alguém da Condá sai para dar instrução, eu acabo recebendo elogios. Cara, ó, tivemos aqui um workshop, um treinamento, uma palestra. E a Condá, ela mobiliza os seus instrutores, e o Pinheiro não é diferente disso, né? Através de princípios e informações que vão muito além das ferragens, vão muito além do veicular. E quando você forma um time poderoso do ponto de vista das mentalidades das pessoas e não de premiação, porque premiação, a equipe que for bem em relação a nota e tudo mais, ela vai ganhar. Mas poderoso do ponto de vista de mentalidade é que você começa a fazer a grande transformação, né? E uma equipe que lê, que estuda, que troca informações, que todo santo dia eu recebo de algum dos integrantes da equipe alguma notícia, alguma outra informação paralela sobre algum ou vídeos, coisas que não tem necessariamente ligação com o veicular. E que nos mostra que, do ponto de vista de atividade operacional, estar bem informado, ou só decorar o que diz um manual, não significa que o conhecimento está sendo mobilizado. Eu não estou fazendo absolutamente nada se eu estiver só bem informado ou bem atualizado. Eu preciso fazer isso chegar lá na frente, né? E eu vejo, Pinheiro, assim, já falando do ponto de vista de instrutor, né? O quão maduro tu se tornou durante todo esse processo, e eu vi, né? Eu não peguei os primeiros 5 anos aí, porque nesses 5 tu estava trabalhando, né, em Chapecó, eu estava em outro batalhão, mas depois a gente começa a trabalhar junto e eu percebo essas características, né? De empenho, de dedicação, de comprometimento, de querer fazer sempre o melhor. E isso também acaba sendo um fardo para a própria equipe, que ela precisa se gerenciar, porque o que acontece hoje dentro da Condá, né? E que aí o equilíbrio de personalidades e principalmente um ambiente propício para que todos deem os seus pontos de vista, né? Deem as suas contribuições, faz. Quando uma equipe ela se torna um exemplo, quando essa equipe ela é referenciada, ela é convidada para ser instrutor, né, para ter os seus instrutores em eventos, para ter participações, ela obrigatoriamente traz consigo uma responsabilidade pela excelência.
E a excelência custa caro. A excelência custa muito caro. Porque você se envolver em atividades extracurriculares, vamos colocar assim, né? Trabalho ordinário, seja expediente ou guarnição, dá muito trabalho. E dá tanto trabalho do ponto de vista operacional, porque a questão da sinotecnia, eu juro para vocês que eu não conseguia entender da onde o Pinheiro tirava tanta motivação, principalmente naquele momento, vocês vão lembrar aqui comigo, em que nós estávamos instalados primeiro na casa, né, no momento em que o quartel de Chapecó passava pela transição, primeiro na casa, onde depois era o SAMU, né, aquela estrutura toda, e na sequência onde nós fomos lá para a estrutura que hoje é a GWM, se eu não me engano, né, em Chapecó, né, uma estrutura fornecida pelo Seu Toso. E nós saímos de um treino num dia da equipe, no outro, no início do expediente, eu encontrava o Pinheiro com a Sol, né, ele e a fiel escudeira dele, indo para Xanxerê treinar, né? E buscando sempre essa energia, essa motivação. E vamos lá, a gente já falou isso aqui várias vezes em outras entrevistas, né? Além do esforço, muitas vezes sem absolutamente nada de reconhecimento. Sendo o reconhecimento dado, que aí é o que faz a maior diferença, e é por isso que eu vejo vocês três, né, mudaram a minha vida profissional, assim como os outros integrantes da Condá, os integrantes da Alfa, e eu sou muito claro em dizer isso, porque o grande reconhecimento, o grande apoio está dentro das equipes, está naquelas pessoas que convivem mais diretamente conosco, que compartilham dos mesmos valores, em que a gente vai criando digamos assim, existe a cultura institucional, que ela é forte, mas nós vamos criando uma subcultura dentro da Condá, por exemplo, que a gente não admite ter um cara ali fazendo corpo mole, por exemplo. Ou não admite que o cara não tá vibrando a 100%, porque, pô, o que tá acontecendo? Ou nós temos que conversar com esse cara, ou ele tem que vibrar. Isso pesa. Buscar a excelência pesa. E quando o Pinheiro entra no processo de instrução, eu nunca vou me esquecer disso, porque eu ainda estava em Chapecó, e ele me pergunta assim: capitão, eu preciso de uma lista de livros que eu vou anotar aqui, e eu vou ler um a um para me tornar um instrutor melhor. Eu não tenho dúvida que ele já leu todos e seguiu, né? Porque, além de tudo, e a gente compartilha alguns valores, dentre eles, né, sermos tementes a Deus, sermos cristãos, né? Todo mundo que é cristão sabe que faz as coisas não esperando absolutamente nada em troca, né? E faz sempre o seu melhor. Então, eu queria fechar essa rodada aí falando sobre o instrutor, porque o Pinheiro é uma das pessoas assim que eu considero uma grande fortaleza da Condá e hoje da instituição na formação, como eu ouvi recentemente em Videira, né? Mas Pinheiro... Oi, Guilherme, pode ir? Só tem um detalhe aí. Quando nós acabávamos os treinos do veicular, e nós ficávamos na guarnição lá no barracão, eles iam, aquele tempo era Cabo, vamos fazer um treino com a Sol. Sim. A Sol da esteira, né? A Sol já estava lá aquecendo na esteira. E aí, esse treino aí perdurava. Foi lá no Toso que ela aprendeu a fazer esteira. Olha. Não, e é engraçado, um dia a gente tem que pegar cara, eu não sei de que forma subir esse vídeo, até mesmo, quem sabe que num episódio, para mostrar como foi o primeiro treino da Condá. Para colocar aqueles vídeos da gente treinando lá, sol pequenininho ainda, no meio da água, chovia lá fora, mas a água ela empoçava mais dentro do barracão do que lá fora, né? Para a gente comentar sobre tudo isso. E também nessa época, né? E isso eu também faço questão de mencionar em relação ao Pinheiro. O Pinheiro sempre dizia isso, né? Olha, vamos fazer o que dá agora. Pinheiro é um cara muito prático, né? Então, ele é direto e não tem muita conversa. Ele dizia assim, ó, vamos fazer o que dá agora. A gente faz aqui, resolve o problema, e depois a gente vai buscar as outras soluções, né? E as outras soluções, elas vieram com o tempo, né?
veio maquinário, veio equipamento, veio barracão, então as condições elas foram evoluindo, né? Mas em relação à evolução, Pinheiro, e aí a gente já, do ponto de vista de pergunta, essa é a nossa última. Você já teve participação internacional, Colômbia, Luxemburgo, Espanha, e na sequência está indo aí para Portugal. Já teve um contato com outras equipes internacionais, assistindo outras, vendo as formas de operar. Na tua concepção, hoje, dia, não sei qual que você está assistindo aí, mas é setembro. No mês de setembro de 2024, o que você considera que é o maior desafio para o futuro da nossa atividade e o maior desafio na cabeça dos bombeiros que fazem parte desse processo? Esse bicho pegou. Aí sim, ele ficou quieto o episódio inteiro. Ele mandou só um. Tava só fazendo figurinha. Ele tá o episódio inteiro mandando figurinha e pensando no que ia perguntar agora. Primeiro ele amaciou, ele amaciou ali, depois ele toma. Como desafio, capitão. Primeiro, pensando em questão competitiva, em compor equipes, em desenvolver equipes, eu acredito, na minha opinião, que o primeiro desafio é justamente desenvolver o engajamento. Hoje, a nossa instituição ela é um serviço público, né? Todos aqueles que aqui ingressam, eles são servidores públicos. E manter e conseguir um engajamento como equipe, como a Condá tem há 6 anos de doação e entrega, não consegue-se em outras instituições públicas. Talvez na polícia, em grupos específicos, mas não é todo efetivo. Então, pensando de forma local e pequena, o primeiro grande desafio é conseguir engajamento para desenvolver e estruturar equipes para se trabalhar. E a gente vê isso, né, quando a gente tenta desenvolver aí novas equipes para influenciar e incentivar. O segundo grande desafio, no âmbito um pouco maior, que o primeiro é mais local, o segundo é estrutura para dar condição para o efetivo treinar e desenvolver as equipes. Aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade estrutural para que a gente consiga treinar, para que a gente consiga desenvolver, custos altíssimos de veículos para treino, de equipamentos para treino, a gente perde muito material, eu digo de causar danos, né, de estragar, de quebrar material quando a gente está exposto a treinamento, esse tipo de coisa, e gera manutenção é cara, então limitações estruturais são o segundo grande problema, o segundo grande desafio que a gente precisaria analisar e desenvolver. Aqui em Santa Catarina, agora, nesses últimos períodos, a gente teve uma grande melhoria com relação a isso, com a doação dos veículos que estavam apreendidos no Detran, que acabou, de certa forma, possibilitando que uma grande parte do efetivo no estado inteiro pudesse treinar. Mas, antes disso, são pouquíssimos quartéis que conseguiam comprar uma carcaça, um veículo, ou ter acesso a um veículo para as guarnições treinar. Então, a estrutura de treinamento e desenvolvimento aqui no Brasil como um todo, a gente conversa com outros profissionais aí de outros estados, comandantes, coronéis, capitães, cabos, sargentos, e para todos eles que a gente pede, o problema é o mesmo, né? Não tem condição de treino por limitações logísticas e estruturais. Outro grande desafio que nós temos e teremos é uma grande evolução da indústria automobilística, e isso a gente vai ter que se preparar, não só no âmbito estadual, como também no nacional e mundial, para encarar isso nas nossas rotinas, nas nossas ocorrências e também nas nossas competições. A indústria automobilística tem se desenvolvido muito, 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 muito.
E para instituições que já não tinham condições de treinar, de fornecer estrutura para treinamento, a gente não tem condições estruturais para acompanhar o crescimento da indústria automobilística e também o incremento da frota que tá rodando nas ruas por aí. Então, esse é um grande problema que a gente já prevê isso, né? Não é de hoje, dentro da coordenadoria e das câmeras técnicas a gente já estuda, não à toa que profissionais da coordenadoria frequentam feiras sobre tipos de veículos, frequentam montadoras, como já ocorreu de nós visitarmos as montadoras de ônibus, né, Sargento Velho. Então, esse é um outro fator que vai influenciar não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E pensando em desafios competições, em resultado competitivo, né, as equipes brasileiras precisarão, através das associações aqui que estão vinculadas à WRO, para desenvolver um vínculo aí de treinamento e consultoria para acessar os regulamentos de uma forma mais específica, para a gente poder treinar, pensando em cenários competitivos exclusivamente, né? Pensando em resultados competitivos, para a gente treinar com base em avaliações e regras e normas e regulamentos mais claros, para que a gente seja avaliado da forma correta, assim como todas as outras equipes, né, de outros países, e daqui a pouco estabelecer uma linguagem única entre todas as equipes, para que todos sejam avaliados de uma forma mais coerente. Eu acho que são esses os principais desafios que nós teremos aí. É coisa ampla, né? É desafio mesmo. Caraca, ele reclamou da pergunta, mas tirou 10 com estrelinha, né? Se saiu bem, né? Se saiu bem na resposta. Pô, e realmente, assim, são coisas que, só retornando um pouco do que o Pinheiro respondeu, né? Agora, e já vem falando ao longo do episódio, né? Só demonstra que ir treinar no barracão é só uma das etapas do que o veicular envolve, né? E essa é talvez um dos pontos mais difíceis de você colocar o brevet no peito, porque aí, meu amigo, você tem que sustentar, né? Você tem que estudar, treinar, buscar novas percepções, buscar novas ideias, trazer de outros lugares. Isso é um ponto que felizmente a equipe tem conseguido fazer. Rumando aí para o final do nosso episódio número 36, nossa conversa com Gabriel Augusto Pinheiro, nosso técnico da equipe Condá. Eu vou deixar a palavra aberta aí ao Gary para fazer as suas considerações finais aí, rumando para o fim do nosso episódio. Ô, Pinheiro, meu amigo, talvez as pessoas aí que vão assistir nosso episódio, que curtem o nosso canal, dizem assim, mas ele está elogiando porque é um entrevistado, bem pelo contrário. Aqui vai um relato excluindo a parte profissional, não que ela não seja importante, ela é, mas vamos para a parte pessoal, porque ao longo desses, de 2013, que a gente teve os primeiros contatos aí até agora, e nenhuma vez eu vi você fazer algo que botasse alguém para baixo, e nenhuma vez eu vi você xingar alguém, e menosprezar alguém. Então, essas atitudes vão além da parte profissional. As tuas respostas que tu deu para nossas perguntas aí, que tu tirou 10 com a estrelinha, eu sabia que ia ser assim, porque, que nem os outros, lembrar nessa última viagem, foi quase 800 pessoas, falei, cara, eu não me lembro nem dos cursos que a gente deu. Então, Desse ano eu me lembro de todos. Faz muito jus a tua pessoa, desde a questão familiar aí, quanto a questão equipe.
E mesmo quando a gente não está bem, que um sente isso do outro dentro da equipe. Isso já é notório, né? Quando alguém está um pouquinho para baixo, quando alguém está com algum problema, a gente busca se ajudar. E de todas essas vezes, independente de quem estivesse com isso, passando por isso, você foi uma das pessoas que nunca se esquivou. Que da tua forma, da tua maneira que tu foi criada pela tua família, de que tu teve as influências dos teus amigos, a extra parte do bombeiro, e a gente sabe respeitar muito isso. Você sempre foi muito justo, correto e buscando o bem dos outros. E é difícil encontrar isso em pessoas. É muito difícil. Então, vai aqui meu abraço. Eu não sei se a gente vai se encontrar antes do próximo treino, mas a minha forma de te agradecer na próxima vez que a gente se encontrar vai ser um abraço, porque você merece bem mais que isso, mas é uma das formas que eu tenho para esse momento aí. Fique com Deus aí e tamo junto. Amém. Amém. Obrigado, Geller. Beto. Cara, eu corroboro com tudo que o Geller falou. E é muito fácil a gente elogiar e a gente referenciar pessoas que não são do nosso meio, né? E é muito mais difícil a gente... E hoje eu estava refletindo isso hoje de tarde. É muito difícil a gente... E parece que é muito mais complicado a gente elogiar e referenciar pessoas que estão junto conosco, né? Estão do nosso lado, que fazem o nosso dia a dia. Tem aquele ditado, né, que santo de casa não faz milagre, né? E a gente acaba esquecendo por muitas vezes no corre do dia a dia de referenciar essas pessoas e elogiar essas pessoas. E uma dessas pessoas é o Pinheiro, e que com toda certeza é um dos pilares que sustenta a Condá, né? Eu já falei aqui num episódio, não me lembro qual deles, já estamos no 36, eu já esqueci desde o lado do primeiro, né? Ainda bem que brincou que o Geller era esquecido, né, velho? Mas é que... Ainda bem que o YouTube guarda as coisas. É verdade. Aí, ó, temos tá tudo relatos gravado. agora. É só achar onde que eu falei. Mas eu ainda brinquei, porque na equipe técnica eu gosto de ser mais prático, né? O Vila gosta de... Quer dizer, o Vila não gosta, o Vila é avoado, né? O Vila é o Chaves, é o professor Pardal, mas o cara tem que dar uma freada, né? E aí, quando a gente está assim, o Pinheiro sempre dá um passo atrás e mentaliza, né? Aproveita das ideias que já foram ditas e sempre tem uma sacada e sempre tem aquela opinião certeira que a gente acaba aproveitando, né? E então é um cara que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo, né? Quando a gente conversa por mensagem, é sempre chamando de irmão ou brother, e não é por acaso, né? São 6 anos convivendo, né? Mais intimamente, assim, enquanto equipe, né? E escolhendo a mesma função para trabalhar junto. Então, eu tenho muito orgulho de te chamar de amigo, tá? Que você é um irmão de profissão, né? Um irmão que a gente leva para a nossa vida, assim como esses dois caras que a gente está aí. Sabe que tu pode contar comigo sempre que precisar, e a qualquer momento eu vou estar sempre à disposição. E principalmente obrigado por ter aceitado estar aqui conversando conosco e por estar nessa longa jornada conosco, né? Nesses 6, 7 anos que a gente está com a equipe, e que eu quero que perdure por muito e muito tempo. Igual eu falei, eu brinquei com os piais esses dias, né? Eu acho que eu tenho mais passado do que futuro já, inclusive dentro da equipe, né? Mas eu tenho certeza que você tem muito mais futuro do que passado dentro da equipe. E você é um dos pilares que vai sustentar a Condá por muitos e muitos anos. E sempre que tu precisar, tu vai poder contar conosco. E principalmente comigo em todas as ações que você estiver realizando. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Boa, meus amigos. Pinheiro. Obrigado pelas palavras, Sargento Geller e Alberto. Vocês com certeza fazem parte de tudo isso que a gente viveu no veicular,
tudo que a gente tem de experiência profissional e pessoal. O Sargento Geller, eu trabalhei muito tempo com ele na guarnição, então, com certeza, um pouquinho que a gente carrega hoje e tenta entregar para as pessoas quando a gente está conversando sobre veicular, sobre bombeiro, enfim, sempre tem um pouquinho de cada um de vocês junto, e o Capitão Lazarim também. É uma satisfação estar aqui participando da sabatina com vocês. Falar sobre bombeiro, sobre veicular, sobre resgate, a gente faz qualquer hora, né? Qualquer hora do dia, é só alguém chamar, a gente conversa, a gente fala. É uma satisfação muito grande. A gente estamos envolvidos aí no processo, né? A gente não pode esquecer disso porque Deus quer. Então a gente vai se manter nisso, a gente vai se manter no bombeiro, a gente vai se manter aonde a gente estiver, porque Deus quer. E a partir do momento que eu não querer, a gente só tem que entender, né? Então, Alberto, acredito que a gente tem construído muito dentro da equipe como técnico, a gente tem estudado muito e tudo isso que a gente aprendeu, e isso vem desde a formação da Condá, lá em 2018, quando a gente resolveu, né, formar a equipe, era justamente treinar para evoluir como profissional, obviamente para ganhar a competição, que a gente, graças a Deus, conseguiu, e também para ajudar os outros, né, a desenvolver os outros bombeiros, a melhorar o nosso atendimento. E eu acredito que seja isso que tem mantido a equipe durante todos esses anos, com profissionais empenhados, dedicados, seja nos treinos presenciais aqui no barracão ou com o auxílio do capitão que está um pouco longe, em treinamentos online, dicas, estudos, enfim. Mas tudo é porque a gente tem um propósito. E é isso que eu acho que mantém a nossa equipe e que faz a gente surfar, né, as ondas gigantes, faz a gente sobreviver a esses tsunamis, né? E faz a gente ficar de boa ali na praia da Daniela quando o momento tá bom. Então, eu acho que é isso que tem feito aí com que a gente chegasse onde nós estamos, alcançar as pessoas que nós alcançamos, né? E desejo muito que esse projeto do RescueCast se mantenha por muito tempo, levando informação, conhecimento, aprendizado. É mais uma plataforma que está sendo utilizada, né, para alcançar pessoas e melhorar pessoas, melhorar protocolos, enfim. Então, com certeza, tudo aquilo que é construído e que é edificado com propósito, ele se perdura. Pô, legal, Pinheiro. Geller, Beto, eu vou fazer minhas considerações também, porque não diferente do que eu já falei do Geller, do Beto, do Vilo, do Giovanni, que já passaram aqui, o Pinheiro tem muito isso, né? Eu não esqueço também de um episódio Senabom, Foz do Iguaçu. Vocês vão lembrar daquela passada da equipe lá. Um calor que, meu Deus, parecia que tinha um maçarico na nuca do cara, assim, treinando. E a equipe se organizando para competir, se eu não me engano, no Nacional, que seria um tempinho depois, né? Acho que era isso, né? 2018? Acho que foi isso, né? Isso. E o Pinheiro Depois me pergunta... foi o Nacional em Curitiba. Isso mesmo, obrigado, Pinheiro. Aí o Pinheiro me pergunta o seguinte, né? Nós estava no almoço, né? Tomando aquela coca gelada, porque tava triste o clima. Quente. Ele me pergunta o seguinte, assim, o que a gente tem que ter para ser uma equipe vitoriosa? Exatamente assim. O que a gente tem que ter para ser uma equipe vitoriosa? Eu lembro na época, né? O Eduardo estava junto lá da equipe, Catani, o Alcione, que eram os integrantes também da equipe naquela época. Hoje, Pinheiro, se eu pudesse dizer, depois de todo esse tempo que passou, e todos aqui acompanham isso, né?
como coordenador de atividades e não como integrante de equipe, eu digo isso. Uma equipe, para ser vitoriosa, ela tem que ter os seus integrantes imbuídos do propósito de fazer outras pessoas crescerem. É isso que faz uma equipe ser uma equipe vitoriosa. Eu sempre comento isso e eu não vou jamais furtar de dizer isso. Título, às vezes as equipes ganham encaixando uma manobra, que é, né, ela pegou uma manobra um pouco mais treinada, o pessoal já tinha se habituado com aquele cenário, encaixou, ganhou, pronto. Mas a equipe para por ali. Ela já começa a pensar no seu próximo desafio, ela se desmantela, seus integrantes não replicam, seus integrantes conversam vez ou outra, seus integrantes não fazem a diferença no dia a dia. E você é uma daquelas pessoas que eu também tive nesse caminho todo do bombeiro, que eu jamais escutei um não, né? Indo na mesma linha do que o Geller falou, de não ser ríspido, de não xingar, não brigar, mesmo em algumas horas que, olha, entre a equipe a gente tinha que se fechar para, né? E aí o pau torava entre nós, mas a coisa fora amenizava, né? E jamais ouvi um não. Pinheiro dizendo assim, isso aqui não dá, isso aqui é difícil, isso aqui é impossível. E eles, você sempre com esse mesmo pensamento, né? Dá para fazer. Vamos fazer, vamos tentar. Se não der, a gente vai tentar de novo até que a coisa saia como é o devido, né? E essa visão que o Beto comentou e que está gravada num dos muitos HDs que a gente tem de vídeo, é perceptível não só na reunião tripartida, em que o Pinheiro espera, dá aquela olhada e às vezes ele entra com essa visão cirúrgica, mas em muitos momentos, né, não só, e aqui esse é um contraponto que eu acho importante fazer, não só dentro da equipe, porque parece, né, o projeto aqui é bonito, é tudo arco-íris, colorido, tudo legal, nada, ó, aqui é a parte só bonita, os bastidores é que são os perrengues, né, e nos momentos em que eu tive esse perrengue pessoal e profissional, o Pinheiro também estava sempre lá para estender a mão, e às vezes para falar sobre outras coisas que não tinha nada a ver sobre o veicular, né. Então, Pinheiro, você é um bombeiro vitorioso, você é uma pessoa vitoriosa e você é um ser humano vitorioso porque tem esses propósitos vivos na tua pessoa e que você faz chegar em todas as demais. Então, meu muito obrigado por toda a tua doação, por todo o teu comprometimento, abnegação, profissionalismo, não apenas para a Condá, mas para a instituição, porque nas outras missões em que você se envolveu e se envolverá, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, sempre com a mesma linha, né? Só posso desejar aí que a Sol tenha um descanso, né? Uma reforma também condizente com o quanto ela se empenhou, né? Eu sei que isso também foi um momento difícil que você acabou passando, tendo em vista todo o envolvimento, o comprometimento e a parceria que existe, né, entre um binômio, mas tendo a certeza que todas as missões que estiveram na tua mão, elas foram muito bem cumpridas, né? E desejar aí que a chegada da próxima senhorita no lar seja muito abençoada, né? Que Deus continue abençoando o lar de vocês e que certamente será mais uma gigante aí no mundo aí, tendo todas essas pessoas boas, né, da família Pinheiro aí junto junto dela, né? Então, Pinheiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Fica também aqui, como a gente já fez com vários outros nossos convidados, o espaço aberto para que nós possamos debater mais temas aí da atividade, falar sobre estabilização, falar sobre técnicas, falar sobre o que funciona, não funciona, porque você é uma pessoa que tem muito sempre para agregar. Fechou, meus amigos? Agradeço imensamente aí a todos vocês que acompanharam o nosso episódio número 36.
Diferentemente do que a gente costuma fazer quando não está gravando, né? Aqui a gente se conteve em relação a apelidos e palavreado também, né? Mantivemos o decoro esperado para um programa que será veiculado nas nossas plataformas. E agradeço mais uma vez por você ter acompanhado aí um episódio conosco, mais uma grande conversa com o nosso amigo, integrante da Condá, instrutor de veicular, Cabo Pinheiro, Gabriel Augusto Pinheiro. Obrigado, pessoal, e até breve no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Valeu! Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!